Olá, gente, tudo bem? Esperamos que vocês estejam bem aí nessa reta final. Nós estamos chegando ao final, gente. Calma, está chegando ao final. Paciência, né? Tudo passa. As coisas boas, mas também as coisas ruins também passam, né? Os momentos trabalhosos, eles também a gente vence, né? Que é esse caso. Enquanto a gente não chega no finalzinho disto, embora estejamos nos aproximando, vamos dar continuidade por aqui, né? Para a gente encerrar as nossas temáticas sociológicas, né? São temáticas interessantes, né? A gente precisa conhecer muito o movimento da nossa sociedade, os mecanismos conceituais, as relações, né? Os movimentos, tudo aquilo que compõe a nossa sociedade a gente precisa conhecer. Né? Por isso que o estudo sociológico ele é muito importante para nós que somos pessoas sociais, que vivemos numa sociedade, gostando dela ou não, participando dela ou não, nós somos seres inseridos. E o melhor que nós podemos, que a gente pode fazer nessa sociedade é participar dela ativamente. Isso é um fato importante. Mas para a gente participar ativamente é preciso que a gente conheça, né, os mecanismos científicos, os mecanismos formais, né, que faz essa nossa sociedade progredir de forma saudável, mas também conhecer aqueles que não fazem a sociedade progredir de forma saudável, ou seja, aqueles mecanismos que adoecem a nossa sociedade. A gente precisa conhecer também, né? E aí a sociologia e os seus tópicos de estudo é uma boa pedida para todos nós, né? É uma boa pedida. Então, vamos que vamos. Então, veja bem, nessa nossa temática de aula, nós vamos tratar aí dessa temática aqui, ó, que vocês estão vendo no vídeo aí, ó. Deixa eu ver aqui que eu estou meio perdido. Aqui, ó, mudança social. Né? Vocês estão vendo aí, ó. Mudança social é o tema da nossa aula de hoje, né? Da nossa disciplina de sociologia. Então vamos que vamos entender um pouco o significado da mudança social em si dentro, né, da nossa sociedade, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos de mudança social, o que é a mudança social? Ela é a transformação da sociedade e do seu modo de organização, né? Uma sociedade ela só se transforma e ela só se organiza, não é, por meio de uma mudança. Toda organização feita na sociedade, toda transformação, isso é ocasionado devido às mudanças ou mudança que acontece na sociedade. E aí quando nós falamos de mudança, é interessante deixar claro que a sociedade ela é uma organização de pessoas não estática, né? Ou seja, ela não está parada. Ela, ela não é um bloco de pedra, seja que você coloca num lugar e ali permanece para sempre, né? Se, a, a, se não houver alguma mudança feita por outro, terceiro, esse bloco de pedra ele vai permanecer ali. Né? Sociedade não é isso, a sociedade é viva, feita de pessoas, não é? E ela vai se transformando, sofrendo mudança ao longo do tempo, ao passar dos anos, ao passar das décadas. Isso vai promovendo mudança dentro da sociedade, certo? Então a sociedade ela é um organismo vivo e ela é um organismo que se transforma. E essa transformação é uma consequência direta daquilo que é chamado de mudança social. Então isso decorre de hábitos e costumes que deixam de fazer ou que começam a fazer parte do cotidiano das pessoas. Ao longo dos tempos, das décadas, as pessoas elas vão adquirindo hábitos, né? Elas vão desprezando alguns hábitos e costumes e vão abraçando outros, né? Emergentes e aqueles que estão presentes na realidade atual da sociedade, né? Aqueles que estão presentes dentro da realidade social vigente, atual, não é, que você está inserido. Né? E aí, se você for olhar para a história, para os fatos históricos do passado, e aqui eu falo de fato histórico mesmo dentro da sociologia, a gente pode dar alguns exemplos, como vocês estão vendo aí, ó.
A abolição da escravatura, ele foi uma mudança social no Brasil, né? Com todas as críticas, com todos os entendimentos negativos que a gente possa ter sobre a abolição da escravatura, mas ele em si foi uma mudança, né? Foi uma mudança, né? Ou seja, os escravos eles foram libertos, né? Eles foram libertos, né? Ou seja, eles saíram dos lugares de prisão, de um trabalho compulsório, né? E passaram a viver numa realidade diferente de antes, né? Claro que a gente não vai entrar nesse mérito para analisar as condições de vida dos escravos que saíram, não é, da liberdade dos senhores, né? Não vamos entrar aqui nessa temática porque isso é um outro contexto de análise. E nós temos um outro fato também que é tido como mudança social, que foi o êxodo rural. Né? O êxodo rural, que aqui no Brasil e na nossa região do Centro-Oeste, ele começa aí, portanto, a acontecer a partir da década de 40, né? Década de 50 e por aí vai. Né? A mudança, a saída da zona rural para a cidade. As pessoas saindo, motivadas por muitas situações, elas vão morar em outros ambientes, e esses ambientes portanto, a cidade. Né? Nós tivemos aí, portanto, a consequência do crescimento das cidades, o surgimento das cidades ligadas umas com as outras, enfim, tudo isso é motivado, portanto, pelo fator êxito rural, né? A saída da zona rural e rumo à cidade. Né? Claro que nós temos aí alguns fatores que levaram a isso. Né? Nós temos o fator da questão do emprego, a questão da indústria, né? Nós tivemos a questão da posse da terra na zona rural, enfim, né? A terra que era usada para a questão da produção agrícola e a criação de animais, né? A criação bovina, enfim, nós temos vários fatores aí para seres analisados e que ocasionaram, portanto, essa mudança social chamada aí de êxito rural. O outro fator é também a evolução dos meios de transportes, né, que foi tido também, é tido como uma evolução e tido também como uma mudança. Né? O meio de transporte ele continua, portanto, em constante mudança. Os meios de transporte eles vão evoluindo, eles estão evoluindo. Então, a cada década que passa, vai surgindo novos meios de transportes. Se não vai surgindo, mas eles vão se modernizando cada vez mais. Tem esse sociólogo aqui, canadense, Guy Rocher, em 1924, a mudança social para ele, na sua concepção, ela deve ser observada sob a corrente histórica. Né? Ou seja, você tem que pegar como parâmetro para você analisar a mudança social a história, né? A corrente, né? O movimento histórico, o fio condutor da história. Porque se você tiver isso como parâmetro, você vai compreender e você vai entender que a sociedade ela passa por mudanças, né? Ela está sempre em constante mudança. De forma que as pessoas que viveram, tiveram valores e hábitos há 10 anos atrás, isso já passou por uma mudança, né? Já passou por uma mudança em outros momentos. Então a mudança social, ela não é provisória, é constante e afeta o desenvolvimento da sociedade. Né? Ou seja, a mudança ela é uma realidade constante na vida da sociedade e, claro, que ela vai promover, não é? Ela vai afetar diretamente o desenvolvimento desta sociedade. E aí nós temos algumas ideias do que pensam os clássicos da sociologia, né? Segundo eles, a mudança social vai ter opiniões, né, diferentes e até diversas, mas até um pouco semelhantes sobre os clássicos os clássicos do pensamento sociológico, como por exemplo o Augusto Comte, que era muito ligado à questão do positivismo, mas é tido aí como fundador da sociologia no período moderno. Ele admitia a importância da mudança desde que a ordem não fosse afetada, de modo que é contra a revolução, ou seja, ele como é considerado um conservador do movimento, né, da sociedade e da forma como ela se organiza,
ele vai dizer que a mudança ela é permitida desde que ela não afete a organização social, né? Ou seja, desde que essa mudança ela não seja ocasionada por uma questão revolucionária, né? Então, por isso que ele é tido como conservador quando se fala nessa questão da mudança social, não é? A mudança para ele deve acontecer, mas que seja isentada a questão da revolução. Para Max Weber, a principal causa de mudança da sociedade está na origem do capitalismo, especialmente como resultado do progresso e da urbanização. Então, para esse pensador, para esse sociólogo clássico, a referência é a origem, né, o surgimento do capitalismo como sendo aí o resultado do progresso e da urbanização e, claro, como sendo um motor para a mudança social, né? Claro, e aí quando se fala da origem do capitalismo, é bom a gente lembrar também a questão da Revolução Industrial, que é o ponto referencial também, né, para essa questão da mudança. E, claro, Max Weber certamente deve pensar nesse movimento. Karl Marx acredita que as condições econômicas e a luta entre as classes são a principal causa da mudança social, né? Veja que Karl Marx ele já pensa diferente de Augusto Comte. Karl Marx ele vai já pensar na questão revolucionária, a luta de classe, né? A luta entre o proletário, né, e a classe burguesa, né? Essas duas classes que são responsáveis, portanto, por essa mudança, por esse movimento de mudança. E ele vai considerar que se não houver essa luta de classe, portanto, não vai acontecer a mudança social. E Emile Durkheim, para ele, a mudança social ela é resultado das relações de trabalho e descarta a necessidade de revoluções. Ou seja, veja que aqui para o Emile Durkheim, as relações, o modo como é relacionado o trabalho, ele é uma condição para a mudança social, né? Ele também não é a favor da revolução, como por exemplo aí o seu companheiro, o Karl Marx, né? O companheiro que eu estou falando é o companheiro de pensamento, né? De ideias sociológicas, né? Sobre a questão da mudança social, certo? As características de toda essa realidade que é tida como sendo mudança. Então, um dos fatores mais importantes para a mudança social é o ritmo, que varia conforme, entre outros, de acordo com o meio onde se insere, né? Ou seja, o ritmo ela é conforme o meio, né? A realidade onde isso acontece, onde está inserido. Dependendo do meio, isso pode ser mais veloz, pode ser mais lento, isso pode até não acontecer, né? Devido à circunstância do meio, da realidade inserida, pode ter variações aí na questão da mudança, né? da mudança social. Porque a mudança social ela é algo que precisa de alguns mecanismos para acontecer, como, por exemplo, a questão da mudança de mentalidade. E quando se fala de mudança de mentalidade, a gente considera, portanto, a educação como sendo uma ferramenta primeira, podemos dizer assim, para a questão da mudança da mentalidade. E a mudança da mentalidade ela é, portanto, indispensável quando se quer mudar alguma coisa, né? Claro, mudar para melhor. Então, pelo fato de abranger vários grupos, afetando significativamente a várias pessoas, a coletividade, no caso, é outra característica que marca, né? A mudança ela abrange vários grupos, ela abrange várias pessoas, não é? É por isso que é complicado não haver mudança, ou melhor, é complicado dizer que se considera uma mudança sem haver revolução, né? Eu acho que a mudança em si ela já é um ponto inicial de uma revolução, porque mudar significa você sair de uma coisa e ir para outra, né? Deixar de fazer uma coisa tal para fazer a mesma coisa de forma diferente, né? Com alguns atributos a mais. Isso é uma revolução, né? Isso é uma revolução, né? Aqui eu estou comungando apenas comigo mesmo, né? Deixando aqui a minha opinião sobre isso, né? Que a mudança ela é meio complicada de ser feita sem que não haja uma revolução, né? Porque a mudança em si
ela já traz consigo a questão da revolução. Mudar é sempre revolucionário. Então as mudanças não são passageiras, ao passo que acontece, deixam marcas que têm um caráter de durabilidade, assim tem destaque também a sua permanência, né? Ou seja, elas acontecem sempre e não são passageiras, ou seja, não é como um relâmpago, né? Clareou, já pronto, acabou o clarão, pronto, mudou. Não, a mudança ela acontece de forma lenta, ela acontece de uma forma constante, ou ela acontece dentro de períodos, né? Ou seja, o fato é que ela tem uma certa durabilidade, não é, dentro da sociedade. Alguns movimentos avançam mais, outros não avançam, de forma que essa mudança ela não é unânime, ela não é linear, né? Existem diferenciações. Como é que a gente identifica isso? Você vai precisar da observação, ser uma pessoa observadora, analista para poder compreender isso, né? Porque senão você corre o risco de nivelar toda a mudança, né? Achar que todo mundo está mudado e na verdade não é bem assim, ok? Então os tipos, nós temos aí vários tipos das mudanças sociais que são inúmeras e constantes. Nós temos aí os direitos femininos, que começaram a acontecer em 1933. As mulheres conquistaram a permissão para votar, que antes não era permitido, né? Bem como foi a partir da Revolução Industrial, que começaram a trabalhar fora, conquistando seu espaço numa sociedade que era patriarcal, ou seja, a conquista do espaço pela mulher ela já vem desde o século XVIII. Né? Claro que isso é um movimento que vai ganhando espaço, vai ganhando fortificação, vai ganhando confiança, vai ganhando, na verdade, um conforto e um bem-estar e vai também adquirindo direitos. Ou seja, a coisa não está bem resolvida ainda. Nós temos muitas coisas para ser discutida e feitas e conquistada pelas mulheres ainda hoje, né? Os modelos de família também foram mudados, né? Foram evoluindo, né? Foram sofrendo mudança. No Brasil, por exemplo, o divórcio ele foi instituído em 1977. Essa foi uma das causas para que a família nuclear desse lugar à monoparental, né? Atualmente há mais liberdade nas relações entre pais e filhos, bem como as famílias têm menos filhos, né? Tudo isso também é mudança, né? Ou seja, existe uma mudança, mas que é uma mudança que não é linear também. Né? Existem segmentos familiares que ainda têm uma conservação tradicional, né? Sobretudo aquelas ligadas à questão de religiões, sobretudo, né? Então, mas o fato é que essa mudança ela já aconteceu também, né? Teve um dado histórico aí que é 1977. O trabalho, né? Trabalho também, hoje em dia, passa-se mais tempo no trabalho, mas em contrapartida é possível trabalhar em casa, né? Agora, nesse momento da pandemia, que o diga, né? Ou seja, o trabalho ele mudou, né? De configuração, surgiu novos postos de trabalhos, mas também surgiu ambientes de poder se trabalhar, como por exemplo a própria casa, né? Imagina se nós não tivéssemos tecnologia, como é que nós estaríamos trabalhando nesse momento de isolamento social, por exemplo, né? Graças à mudança, graças à evolução e graças também à tecnologia que muita gente está conseguindo trabalhar. Vocês, por exemplo, estão conseguindo estudar, né? Quem está tendo acesso, obviamente, né? Quem não tem vai pegar na escola, por exemplo, que eu estou falando de estudo e da nossa escola propriamente dita, né? E a questão cultural também ela passou por movimentos de mudança, a incorporação de costumes de outras, de outras culturas, né, promove a mudança de hábitos e costumes. A tecnologia também é um intermediário é, para a origem das diversas modificações ocorridas nesta área. Quando se fala de cultura, nós temos aí como uma ferramenta importante nessa transformação, nessa mudança que é, portanto, a tecnologia, que encurtou distâncias, não é, que promoveu velocidade na informação, no conhecimento, não é tido como fatores culturais. E quais as causas e consequências de tudo isso?
Atualmente, a tecnologia é apontada como principal causa da mudança, né? Traduz-se na forma como as pessoas conseguem se comunicar rapidamente com o outro lado do mundo, bem como nos benefícios que trouxe em avanços e outros tantos mais, né? Então aqui o texto ele fala apenas das mudanças positivas trazidas pela tecnologia, mas nós temos outros problemas também que são negativos e que vieram, né? Que se tornaram presente através da tecnologia, né? Como crimes, né? Como roubo, furto, enfim, muitas coisas relacionadas aí que é tida como situações ruins dentro da sociedade. Mas o que importa mesmo é que quando se trata para o fortalecimento e as mudanças sociais, a, a questão da tecnologia ela promoveu coisas importantes e boas para a sociedade local, regional e também, obviamente, a sociedade mundial, certo? Então é isso aqui que vocês estão, portanto, acabando de ver. Tá aí, né? Muito bem. Acabamos de ver esta aula sobre a temática de mudança social, né? Que é um fator inerente na sociedade. A sociedade, dia e noite, ao longo dos anos e das décadas, ela está sofrendo mudança, né? Ela está mudando de atitude, de hábitos, de mentalidade, de ações também, a forma de agir, de se relacionar, de ver as coisas, de produzir, enfim, de se movimentar, não é? De ter acesso à cultura, etc, etc. Tudo isso é tido como mudança. Não é? Isso também, de alguma forma, vai acarretando valores, novos valores, né? Vai conservando outros, mas também vai afetando de forma direta e indireta os valores das pessoas. Então, tudo isso é tido como mudança social. E ela sim está presente, como eu já falei, incisivamente na vida, no movimento social de todos os segmentos, né? Claro que é bom ressaltar, como eu já falei anteriormente, não de uma forma linear, mas de uma forma acontece avançada em alguns grupos, em algumas regiões, em outros não. O fato é que a sociedade ela sempre vai passando por mudança, né? Então essa é a temática que nós apresentamos para vocês. Esperamos que tenhamos, portanto, a devida compreensão, não é, dessa nossa temática que é bastante interessante. Grande abraço e até a próxima.